graça e paz, como é que vocês estão? É o seguinte, tô gravando mais um vídeo aqui e você que ainda não é inscrito, você deve estar perguntando por que eu devo me inscrever nesse canal aqui. Primeiro, porque aqui nesse canal eu estarei transmitindo mensagens que estarão falando com o seu coração. Segundo, a minha intenção é ajudar você nesse tempo de pandemia. E terceiro, é mostrar para você o caminho do céu, que é andar com Jesus Cristo. Por isso você deve se inscrever nesse canal. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se você quiser comentar, comente aqui embaixo, deixe seu comentário que eu vou interagir com você. E tem uma setinha aí, um aviãozinho, coloca compartilhar. Pega esse vídeo e manda para 10, 20, 15, 30 amigos que precisarão ouvir essa mensagem. Vamos lá? Fala galera, no vídeo de hoje eu queria trazer para você, especialmente para você inscrito no canal, 10 segredos da vida do apóstolo Paulo. 10, eu disse 10 segredos, mas para você saber quais os 10 segredos, você vai ter que ficar até o final desse vídeo, porque o melhor está lá no final. Para nós entendermos um pouco sobre 10 segredos, primeiro eu queria contar sobre um pouco da história desse homem mais falado aí na boca dos cristãos, que seria o apóstolo Paulo. Bem, na verdade que o nome dele é Saulo. Saulo, ele foi um apóstolo de Cristo, foi um dos maiores pregadores do cristianismo, nós sabemos bem disso. Foi um dos apóstolos que escreveram 13 cartas, ou seja, quase a metade dos livros da Bíblia do Novo Testamento. Antes dele se converter, Paulo ele era conhecido como Saulo. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, ou seja, a atual Turquia, nesse exato momento, a Turquia foi onde Saulo nasceu. E Saulo era muito próspero, ele estava ali no centro mercantil, ele tinha um intelecto muito grande ali no mundo romano. Ele recebeu 2 nomes, o primeiro é Saulo, que eu estou falando com vocês aqui agora, né, que é em hebreu, e Paulo, que é romano, né? Seus pais eram judeus, mas gozavam, olha só, os pais de Saulo, eles eram judeus, mas gozavam dos privilégios romanos. Interessante, né? Ainda adolescente, Saulo foi enviado para Jerusalém, onde deveria se familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura. Durante 5 anos ele foi educado, olha que privilégio que Saulo teve. Durante 5 anos ele foi educado aos pés dos maiores rabinos, dos maiores professores daquela época, chamado Gamaliel. Um rabino influente de renome, nome de peso. Olha, que privilégio que Saulo teve em aprender aos pés de Gamaliel. Além da Bíblia, Saulo estudou a lei oral e o conjunto das traduções que regularizava todas as atividades da vida cotidiana. Saulo, ele se preparava para ser um rabino mais ortodoxo das seitas judaicas. Porém, essa parte que eu acho interessante, Saulo, ele por ter aprendido a lei, por ter aprendido diversos ensinamentos, agora Saulo, e nós sabemos da história dele, que foi um homem que presenciou a morte de Estevão quando foi apedrejado. Saulo foi um que tinha no seu, sabe, a tradição estava tão dentro dele que ele arrancava a vida daquele que pregava o cristianismo, ele acabava, ele exterminava. Eu penso que na mão de Saulo correu muitas gotas de sangue, de tantos assassinatos, de tantos crimes que Saulo ele cometeu por defender a tradição judaica, por defender a lei à risca, né? Eu vejo um ponto positivo aqui, não olhando pela parte que ele assassinou um monte de pessoas, mas sim por defender aquilo que ele acreditava. Quantas pessoas hoje em dia não defendem mais a fé que ela diz que acredita, ou não defende mais o cristianismo, como eles sempre falam que acreditam no cristianismo, mas eles não defendem. E Saulo ali, ele defendeu até o último. Mas porém, uma certa viagem, a história vai nos contar que Saulo, ele vê um resplendor de luz. Muitos dizem que Saulo caiu do cavalo, mas até hoje eu não achei nenhuma tradução bíblica que me relata que Saulo caiu do cavalo. A Bíblia diz que Saulo caiu ao solo, caiu ao chão, e um resplendor de luz apareceu a ele, claro,
com aquela voz poderosa dizendo: Saulo, 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 por que me persegues? Essa voz era uma voz que não tinha como você não temer e tremer diante dela. Era a voz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, dizendo: Saulo, por que você persegue a minha igreja? Saulo, por que você arranca a vida dos meus? Fala sobre o meu nome. E naquele momento, a história vai nos dizer que Saulo, ele ficou cego instantaneamente. Quando ele caiu ao solo, Saulo perdeu a sua visão. Jesus o permitiu que ele ficasse cego. E Saulo foi ajudado pelos companheiros que provavelmente estavam com ele ali, foi levado para um lugar. E a Bíblia vai nos dizer que Deus fala com um moço chamado Ananias. Olha só, era muito difícil para Ananias se colocar nessa posição, porque sabia que Saulo ele era sanguíneo, que Saulo ele era terrível, que Saulo ele arrancava o fio da espada da vida das pessoas. Mas Ananias, ele obedeceu a voz do Senhor quando falou para ele: vai à rua chamada direita e lá você encontrará o meu servo Saulo, que estará orando. E assim foi. E Ananias obedeceu a voz do Senhor. E naquele momento, Deus preparou o reencontro de Saulo com o próprio Senhor. E Ananias foi o caminho para isso. Seja o caminho para alguém, da mesma forma que Ananias foi o caminho para Saulo encontrar o Senhor Jesus Cristo. Seja você o caminho. Seja você a esperança para alguém. Seja você uma pessoa que vai ajudar quem esteja precisando. E Ananias ajudou, e naquele momento a vida de Saulo, que agora eu posso chamar de Paulo, não foi mais a mesma. Por que Tiago Saulo e por que Paulo? Como eu já disse, Saulo hebreu, e como os pais gozavam da tradição romana, ele foi chamado de Paulo, e isso foi favorável a ele em muitas partes da sua vida. Isso me chamou muita atenção, porque Paulo, depois que ele estava ali, que ele teve um encontro com o Senhor, Paulo realizou as suas viagens missionárias, Paulo implantou as igrejas, os locais que ele passava, Paulo levantou discípulos, e até hoje não tem como alguém que não cite as passagens de Paulo. Não tem alguém que não olhe depois de Jesus Cristo e fala: Paulo é a minha inspiração para os dias atuais. E esse Paulo que eu quero revelar para você, que esconde 10 segredos sobre a vida dele. Muito obrigado por você estar ficando comigo aqui até esse vídeo. Muito obrigado mesmo, porque agora vem a revelação principal desse vídeo. Tiago, qual é? Se você pegar a sua Bíblia, eu vou deixar as referências aqui embaixo. Leia as referências aqui, que você vai ver versículo por versículo sobre os 10 segredos ou os 10 pilares da vida de Paulo. Glória, olha a riqueza, olha a pérola. Anota aí para você não escrever. Se você não conseguir anotar, tem aqui no comentário, depois você pega aí e copia. Primeiro segredo da vida do apóstolo Paulo foi o quê? Ele foi servo de Deus. Atos capítulo 20, verso de número 19, vai nos dizer assim as escrituras sagradas, provando que ele é servo. Primeiro segredo: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ou seja, Paulo aqui, ele foi servo. Segundo segredo de Paulo, ele foi ensinador. Olha só que interessante. Ele foi ensinador. Prova para mim. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, Paulo, ele era ensinador. Terceiro, esse terceiro aqui, rapaz, mexe com a minha alma. Povão, esse terceiro mexe com o meu coração. Qual? Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Verso 21 ao 23. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu, olha ele dizendo, eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, e não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revele
dizendo que esperam prisões e tribulações. Nada melhor do que sermos guiados pelo Espírito Santo. Coisa linda, você tem o Espírito Santo? Se você não tem, receba ele aí sobre a sua vida para guiar nesse momento difícil que nós estamos. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida. Paulo vivia uma vida de propósito. Ele viu uma vida de propósito, ele sabia o que ele queria para a vida dele, ele tinha certeza do que ele queria, ele se programava com a sua vida espiritual. Fala comigo, Tiago, versículo de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi no Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Vida de propósito com Deus era a vida de Paulo. Mais um! Paulo, ele tinha um sentimento de missão cumprida. Fala para mim, Tiago, do verso 25 ao 27. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele falou assim, missão cumprida, eu nunca vos deixei de anunciar. As minhas mãos estão limpas de sangue, dever cumprido. Vamos para mais um. Paulo é orientador. Do 28 ao 32, vamos ler? Que diz assim, olhai, pois, vós, e por todos o rebanho sobre quem o Espírito Santo, com letra maiúscula, vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-se de que durante 3 anos não cessei noite e dia e de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Camarada, isso aqui é uma orientação para você. Paulo está orientando, cuidado com o lobo, cuidado com a raposa, cuidado com o Satanás, cuidado com tudo que vem sobre a sua vida. Ele está te orientando. Vamos para um. Paulo não era ganancioso, Paulo não tinha só as coisas para ela. Como, Tiago? 33 ao 35 vai dizer assim, vamos ler? De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me é necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor que diz, mais bem-aventurados coisas é dar do que receber. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou te dando, eu estou te entregando, receba aí. Paulo está te orientando, Paulo está aqui, eu não sou ganancioso, eu não quero as coisas para mim, eu quero dividir com o meu próximo. Será que você tem dividido algo que o seu próximo esteja precisando? Será que você tem sido ganancioso? Quero para você, para você, para você, para você. Não, vamos dividir. Paulo, um homem de oração, verso de número 36. Olha coisa linda. Olha só o versículo 36. Paulo, homem de oração. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Oh glória, olha que coisa linda. No momento que Paulo sempre precisou, de falar com Deus, ele colocou os seus joelhos sobre o chão e foi orar ao Deus dos céus, foi orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. No momento da sua dificuldade, no momento da sua dor, coloca o seu joelho no chão, porque a sua oração é a chave que abre as portas do céu. E eu quero deixar mais um para você aqui, ô glória. Paulo, ele era amável. Já estamos, sabe aonde? No 9, obrigado, estamos no 9. Você está comigo aqui nesse vídeo, não tá? Vamos para o 9, versículo de número 37. E levantou-se um grande pranto em todos, e lançando ao pescoço de Paulo, o beijavam. Paulo era amável. Paulo era uma pessoa que as pessoas queriam estar do lado dela. Será que as pessoas querem estar do seu lado?
Será que as pessoas fazem questão da sua amizade? Será que as pessoas fazem questão de estar com você? Será que as pessoas fazem questão de te abraçar? Será que as pessoas fazem questão de dizer eu te amo? Será que as pessoas fazem questão de não ver para te abraçar, sabe? Que saudade! Ou será que é só interesse? Será que você é uma pessoa amável dentro da sua casa? Será que a sua esposa pode olhar para você como eu amo meu marido? Ou será que você pode olhar para sua esposa e falar como eu amo a minha esposa, como eu amo meus filhos? Será que seu filho pode olhar para você e falar assim, eu amo meu pai é meu herói? Será que você é uma pessoa amável? E agora eu quero deixar por último que nós chegamos no 10º segredo da vida do apóstolo Paulo. Eita, ensinamento maravilhoso. Qual é, Tiago? Versículo de número 38, para despedir. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam-no até o navio. Até nisso Paulo soube se despedir das pessoas. Ei, tem pessoas que vai embora e deixa saudade. Tem pessoas que parte da nossa vida e deixa saudade. Tem pessoas que vão embora e o coração nosso chora de tanta saudade. Seja uma pessoa igual Paulo. As pessoas sentirão saudade quando você partir. As pessoas vão continuar te amando se você não está, quando você não estar mais entre elas. Seja Paulo. Siga esses conselhos que eu deixo para você. Eu estou gravando esse vídeo com a ajuda de um pastor amigo meu que me passou aqui uma revelação, o pastor Anderson Costa, de Belém, Carolina. Foi ele que me ajudou a gravar esse roteiro aqui. Em homenagem a ele, eu estou gravando esse vídeo aqui. Pega esse vídeo, se você gostou, se vai te ajudar em alguma coisa, e compartilha, faz ir longe esse vídeo para alguém que esteja precisando desses 10 segredos da vida de Paulo. Se só metade nós conseguirmos seguir, nós já estamos no lucro. Faltará só mais 5 para você atingir os 10 segredos ou os 10 pilares da vida do apóstolo Paulo. Espero que essa mensagem tenha edificado você. Muito obrigado por estar comigo até o final. E como sempre, estou começando ainda. Me ajuda aí nesse canal aí. Continua se inscrevendo, continua me ajudando a fortalecer, me trazendo ânimo para continuar gravando para você, que não é fácil, mas nós estamos aqui com a ajuda de Deus. Um abraço, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.